eu acho importante. Vocês nos últimos anos fizeram, sempre a gente fez pelo menos um trabalho assim desse tipo com temas assim uma vez por ano. Uh, Nesse último ano, para mim, são os trabalhos mais legais. Eles são os mais interessantes porque eles têm uma maior relação com o dia a dia de vocês. Assim, são trabalhos que eles são uh, mais legais porque eles têm uma conexão e eles mostram como a física está em todos os temas que a gente pode ver, tipo, todos os caminhos que a gente pode percorrer e tal, a gente vai ter um pouquinho de física por trás, como vocês vão ver pelos tipos de temas que a gente vai ter. Então, o primeiro deles é hidroelétricas e turbinas aquáticas. Quando vocês estavam no primeiro ano, vocês já fizeram um trabalho sobre isso. Eu não me lembro exatamente quem foi que fez, mas eu tenho anotado ali, depois eu posso olhar. E a parte, vocês fizeram sobre hidroelétricas, agora adicionaram turbinas aquáticas. O que são turbinas aquáticas? São turbinas tipo essa da imagem aqui, ó, que elas são colocadas embaixo d'água. Então, elas não interferem com o meio ambiente e elas não interferem com o ambiente marinho também. Os peixes, tipo, não se incomodam com a existência dessas turbinas e elas geram muito mais energia elétrica do que as turbinas eólicas. E daí a moral é explicar como é que funciona, como é que gera energia e tal, como é que tanto as hidrelétricas quanto as turbinas funcionam, certo? Segundo tema é trem de levitação magnética. Existem 2 países no mundo que fazem mais uso desses trens e eles seriam a Alemanha e o Japão. No Brasil, uh, no Brasil a gente também tem trem de levitação magnética. Porto Alegre tem um e o Rio de Janeiro tem outro. Só que o de Porto Alegre é podre e o do Rio de Janeiro também, porque os dois andam a 40 km por hora e o japonês anda a 700 km por hora. E a moral é explicar como é que esse trem funciona, por que ele levita e tal, o que faz ele funcionar e por que ele é tão... é um transporte para o futuro, assim, vale super a pena. Terceiro, para quem quer seguir, quem pensa em seguir algum dia a área da saúde, ressonância magnética é mato, assim. Vocês vão fazer bastante uso dela. E a moral é que ela é um dos primeiros exames médicos que a gente tem, que a gente vai estudar esse ano. A gente vai ver mais 3, tá? Mas isso no último trimestre. Porque esse aqui é um dos únicos que não depende de física moderna para funcionar. Todos os outros quase dependem. Esse aqui é o mais simples, fisicamente, cientificamente, é um dos mais simples. Mas ele é muito foda. A forma como ele é feito é muito foda. Quem já fez, vocês devem lembrar que tem um barulhão de fundo, assim, se alguém já fez uma ressonância magnética, vocês vão lembrar que tem um barulho no fundo que fica tec, 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 tec no fundo, e esse barulho representa o campo magnético gerado pelo equipamento. A moral é explicar como funciona, por que ele funciona tão bem e o que a gente consegue observar com ele. O quarto trabalho é sobre gravação magnética. O que é a gravação magnética? É a forma como o teu PC funciona, como tu consegue salvar coisas no computador. A memória do teu computador é uma memória magnética. Uma coisa que a gente pode fazer com os computadores quando a gente não gosta de uma pessoa é tu passar um ímã forte, bem rápido, perto do computador. A tendência é que apague toda a memória do computador. Que, como eu disse, a memória é magnética. Então, se tu passar um ímã, vai embaralhar toda a memória do computador. E existe uma certa história, assim, por trás. O primeiro sistema de gravação magnética, vocês já devem ter visto, foi aqueles discos pretos, aqueles LP que a gente chama. Aquilo lá foi a primeira forma de gravação magnética. A segunda forma foi os discos de computador mais antigo. A terceira, o disquete. A quarta, o CD. A quinta é o Blu-ray. A sexta, daí, é os superprocessadores que a gente tem hoje nos computadores, que daí é a forma mais absurda, assim, de tu gravar a memória. O pendrive também é uma forma de gravação magnética. Quinto, daí, é para quem gosta de música, que é como é que funciona uma guitarra elétrica. E não é só a guitarra, tá? Pode ser violino, baixo, violoncelo, de preferência instrumento de corda. Piano não entra nesse caso, tá? Piano elétrico não entra porque ele é diferente, a forma de funcionamento. Mas esses instrumentos de corda aqui é bem interessante a forma como ele funciona. O sexto, sobre telefones celulares, aí tu tem que falar
sobre o conceito de célula, que dá o nome ao tipo de telefone, e da evolução desse conceito. Tem cinco fases de evolução. A gente provavelmente está indo para a sexta geração de telefones. Então, para quem já viu aqui esse telefone de 1990, meu avô tinha um. Ele pesava uns 6 quilos e 5,7 kg era só a bateria, que durava 2 horas. Era uma bosta. E hoje em dia a gente tem essas televisões assim que a gente guarda no bolso, que se tu não usar, dura para sempre a bateria. O sétimo trabalho é sobre o campo magnético terrestre, a importância dele. Existem só 2 teorias de como ele funciona, por que ele existe e tal. Como a gente não consegue ir para o centro da Terra, a gente não sabe, não tem como saber do que ele é feito e por que ele é constituído. Mas existem 2 teorias que tentam explicar o porquê que ele funciona. E se ele não existisse, provavelmente a gente morreria derretido. Então ele é bem importante, assim, o campo magnético terrestre. O oitavo trabalho, esse aqui é um dos mais requisitados, que é sobre a aurora boreal e a aurora austral, que são as imagens bonitinhas que a gente tem no Polo Norte, no Polo Sul. E eles são... A moral é explicar o porquê que acontece isso. E é bem interessante, pessoal, que isso aqui é uma forma de concentração de turismo, né, em alguns países. A Islândia, por exemplo, ela oferece hotéis de agosto a setembro ou de julho a novembro, nesse período mais ou menos, para o pessoal ir assistir as auroras boreais, né? E daí eles cobram ali uma taxa de 700, 600 dólares por dia. E os quartos dos hotéis, eles não têm telhado. É um vidro transparente para tu poder olhar a aurora boreal, assim. Então, são hotéis chiquérrimos, 5 estrelas, no meio de uma geleira. Super digno, muito lindo, mas basicamente é para tu ir olhar as auroras boreais. Então, está diretamente ligado ao turismo. E a moral é explicar por que elas acontecem. Nono seria sobre explosões solares. E explosões solares, elas acontecem a cada 11 anos. A última foi ano passado. Ela não nos afetou muito, porque a gente está cada vez mais pronto para essas explosões, mas existiram algumas assim que foram bem complicadas. A última bem intensa foi em 1986, que ela derreteu uma central elétrica no Canadá. Daí o pessoal ficou tipo uns 4, 5 dias sem luz por causa de uma explosão no Sol. Isso que ainda o nosso campo magnético terrestre protege a gente dessas explosões, mas elas acontecem, né? Então tem que se prevenir. O 10º trabalho é sobre transmissão de dados via satélite e cabos de internet. Então, só para esclarecer, tá? Os cabos de internet que eu estou falando não é aquele cabo azul que tu tem em casa. É o cabo de internet que é submarino, que fica embaixo d'água, que leva a internet para todo o planeta, que passa embaixo dos oceanos, que tem conexões em todos os países. Todos os países têm uma conexão via esses cabos de rede de internet, porque a internet existe um lugar onde ela se centraliza, então precisa ter essa transmissão via cabo e via satélite. 11º trabalho e penúltimo é sobre carros elétricos. Eu entrei essa semana num concurso para concorrer a esse carro aqui, um concurso americano. No Brasil, esse carro está custando 350 mil dólares, 350 mil reais, super de boa, assim. Ele tem uma autonomia de 400 quilômetros para cada bateria, cada carga que tu faz. E daí, só o carregador, que é essa parte branca aqui à direita, ó, ele custa 10 mil dólares. E daí, mas tu pode carregar na tomada da tua casa também, só leva um pouquinho mais de tempo. Então, a moral é dizer como funciona. O interessante de carros elétricos é que eles não têm motor. O motor fica direto nas rodas. Então, essa parte da frente aqui e a parte de trás são porta-malas para o carro. E ele não polui e tal. E esse carro da Tesla aqui é chiquérrimo. Em vez dele ter painel com botões e coisa e tal, ele tem um computador de 17 polegadas no meio do carro para tu mexer no carro, para tu fazer o carro funcionar. E a Tesla hoje em dia está fabricando até caminhonetes, é bem interessante de dar uma olhada. Só que é caro pra caralho. E o último trabalho que eu queria que vocês fizessem, um grupo fizesse pelo menos, é sobre os 5 sentidos. O olfato, o tato, o paladar
e a visão. Todos esses sentidos, eles acontecem através de funções elétricas no teu corpo, eletromagnéticas, e a moral é explicar como é que a gente tem essa transmissão de sinal elétrico dentro do nosso corpo. Quanto tempo leva para a gente pensar em erguer a mão e, de fato, a gente erguer a mão. Como é que se dá essa transmissão de sinal? O que aconteceria se a gente ficasse tetraplégico, paraplégico? O que acontece com essa transmissão de sinal e como é que ela acontece? Por enquanto, só um pouquinho. Então, a moral de vocês fazerem esses trabalhos, tá? Por que eu quero que vocês façam? Hoje em dia, a gente está passando por um processo de pandemia e tal, que é bem chato, bem ruim. E, para mim, um dos principais problemas nesse negócio é que a gente é muito ignorante em certos termos, a gente como população, e é uma forma de ignorância científica, de forma geral. A gente ignora o que os cientistas e o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre as coisas, e em vez de tentar entender o porquê aquilo está sendo dito, a gente muitas pessoas simplesmente seguem cegamente os dizeres absurdos de pessoas que não falam sem entender as coisas. Então, por que eu estou propondo esse trabalho para vocês? Para vocês terem uma conexão maior entre o mundo que a gente vive e a ciência que a gente usa. A gente usa o tempo todo coisas que a ciência nos proporcionou sem de fato entender o que elas estão, como elas funcionam, ou sem de fato entender por que elas funcionam daquele jeito, ou sem de fato entender por que as coisas são do jeito que são hoje em dia. Um exemplo que a gente tem e que é bem triste, na verdade, se vocês hoje em dia, normalmente os pais hoje em dia, quando têm filhos, primeira coisa que eles dão para a criança é um tablet, e tem estudos que apontam que as crianças hoje em dia não sabem mais olhar revistas, crianças pequenas. Tem um vídeo no YouTube que mostra uma criança com um tablet, criança de 2 anos, e ela passando imagens no tablet e vendo imagens no tablet, e daí a mãe da criança troca o tablet por uma revista. Qual é a primeira reação da criança? É bater na revista. Ela fica batendo na revista para mudar de figura, em vez de trocar de página. Porque a gente hoje está se adaptando às novas tecnologias que a gente tem, mas sem entender muito bem o porquê que as coisas acontecem desse jeito. Então, esses trabalhos são basicamente para isso, para a gente tentar relacionar o mundo que a gente vive hoje com a tecnologia que a gente tem e tentar entender um pouquinho melhor essa tecnologia. A segunda parte que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Como eu quero que vocês apresentem ou façam esse trabalho. Vocês não precisam fazer trabalho escrito, vocês vão precisar só me apresentar. E como eu quero que vocês apresentem? Eu quero que vocês façam uma reunião no Zoom. Vocês vão criar lá uns slides e tal, e daí eu quero que vocês façam uma reunião no Zoom com as pessoas do grupo de vocês. Vocês podem fazer em até 3 pessoas, 4 pessoas esse trabalho, tá? E eu quero que vocês façam uma reunião do Zoom, se convidem aqui bonitinhos, adicionem participantes e daí vocês gravem essa reunião do Zoom. Tem aqui, ó, a parte de record, que quer dizer gravar. Gravem essa reunião do Zoom e com a apresentação e me enviem. Ou vocês também podem me convidar para fazer parte dessa reunião de vocês, daí eu já assisto, já mato e a gente já pula para frente. Mas isso é um jeito bem mais simples de vocês apresentarem o trabalho sem precisar fazer um vídeo e tal. Essa reunião é só um jeitinho que eu acho mais simples de vocês, tipo o que a gente está fazendo agora. É só um jeito mais simples da gente conseguir apresentar o trabalho e vocês não se estressar com trabalho escrito, fazer vídeo, que é uma coisa bem chata. Então, vocês podem fazer me convidar para a apresentação de vocês ou fazer a apresentação e gravar e me enviar. Só para vocês terem uma noção, o Zoom, ele abre uma pasta no computador de quem está fazendo a reunião e ele gera um vídeo e, por exemplo, se a apresentação de vocês tiver tipo 6, 7 minutos, esse vídeo vai ter no máximo 20 mega, que vocês vão poder me enviar por e-mail. Se a apresentação de vocês tiver 5 minutos, esse vídeo vai ter 15 mega, que vocês vão poder me enviar por e-mail. Então, daí vocês não precisam editar o vídeo nem nada, fica bem mais simples de fazer a apresentação.
Alguém tem alguma dúvida?